Olá, queridos amigos, esta semana chegou-me aqui a placa do amplificador H2B. Portanto, esta placa permite implementar um amplificador H2, portanto este é o H2. O H2B tem aqui um circuito bypass para aumentar aqui a corrente no estágio de saída. Leva mais um transistor e mais um condensador. Esta placa tem a particularidade, como tem bastantes transistores, permite, portanto, implementar facilmente este amplificador, curto-circuitando alguns dos componentes que não são utilizados. Ela pode usar os transistores SAP ou pode usar outros transistores, já tenho aqui um multiplicador de VBE. Já fiz a pensar nisso. E hoje decidi falar um bocadinho sobre PCBs e ruídos que podem aparecer nos circuitos devido às más ligações. Mesmo pessoas com experiência, já me tem acontecido muitas vezes aparecerem ruídos nos circuitos que não sei de onde é que vêm e não é fácil por vezes descobrir e eliminá-los. Bom, tenho aqui o esquema do amplificador que temos andado a estudar. Eu vou começar por falar aqui no acoplamento capacitivo que existe com a entrada do amplificador. Portanto, o amplificador está numa caixa metálica, mas existem acoplamentos capacitivos, portanto, apesar dessa caixa estar ligada à terra e todas as blindagens, existem acoplamentos capacitivos entre fontes de ruído e o amplificador. Nomeadamente, é muito comum observarmos na saída do amplificador um sinal a 50 Hz, um sinal todo distorcido, mas com uma componente fundamental de 50 Hz ou 60 Hz, depende do país. Portanto, em Portugal é 50 Hz. E por vezes essa componente não é de amplitude muito elevada, são 10 mV, são 5 mV. Mas essa componente, eu por acaso no meu amplificador H2B tive esse problema e andei aí à roda para descobrir o que era e verifiquei que tinha, portanto, uma componente, já não me lembro, mas penso que era 15 mV aqui na saída a 50 Hz, e consegui observar essa mesma componente na entrada do amplificador com uma amplitude muito menor, uma amplitude muito pequenina, mas estava cá. Portanto, existia uma componente na entrada do amplificador que era amplificada e depois aparecia na saída. E esses 15 mV, se não me engano, ouviam-se perfeitamente no alto-falante, portanto, ouviam-se, era um ruído que estava sempre lá. Já vi vídeos de pessoas também com este problema e não é fácil de resolver. Eu andei aqui a bater um bocado com a cabeça nas paredes e acabei por descobrir que o que acontece, nós temos a nossa fonte, portanto, da rede, 230 volts AC 50 Hz, e entre a rede e a entrada do amplificador existe um acoplamento capacitivo. Existe aqui um acoplamento capacitivo que é muito reduzido, este acoplamento capacitivo, mas já vamos ver que é o suficiente para que apareça, portanto, na saída do amplificador um sinal de alguns milivolts, como eu vos falei. Portanto, eu fiz aqui algumas contas para não estar aqui a fazer online, não é fácil. Portanto, eu considerei aqui, temos uma resistência de 27K, esta resistência é a resistência de entrada aqui do amplificador, é esta resistência. Temos aqui o condensador de entrada, pode ser este condensador de 3 micro, ou um valor superior, aqui para o caso agora não tem interesse. E o que acontece, eu fiz aqui umas contas para ver, portanto, eu quando estiver a 50 Hz, este condensador aqui vai ter uma determinada reatância capacitiva, portanto vai ser o equivalente a termos aqui uma resistência. Atenção, não é uma resistência, é um condensador, mas tem uma determinada impedância, portanto. Eu fiz aqui as contas e, portanto, com um condensador de 1 pico, portanto, um condensador entre a rede e a entrada do amplificador de 1 pico, portanto, eu tenho aqui a rede ligada à terra, mas a rede, portanto, vai ligar ao neutro, mas existe uma diferença potencial reduzida entre o neutro e terra, portanto, eu aqui estou a ligá-lo diretamente à terra. Estas questões são algo complexas, porque depende de como é que as instalações são feitas, os aterramentos, não é fácil. Mas pronto, vamos assumir que está ligado aqui ao terra, 230 volts, 50 Hz, e temos um condensador de 1 picofarad. Eu fiz as contas e um condensador de 1 picofarad dá uma impedância de 3180 mega ohms. Se fizermos aqui, portanto, uma regra,
a regra de divisor de tensão. Portanto, com esta impedância e com 27K, obtemos, portanto, aqui na entrada do amplificador 1 mV. Portanto, 230 vai aparecer aqui 1 mV. 1 mV na entrada do amplificador. Se o nosso amplificador tiver o ganho de 28, que era o ganho que eu tinha selecionado aqui, 27K e 1K, vai aparecer, portanto, na saída do amplificador 28 mV. E estes 28 mV vão chatear mesmo, porque vai-se ouvir e podem dar as voltas que quiserem ao amplificador, que é muito difícil eliminar isto. Bom, uma das maneiras seria reduzir este acoplamento capacitivo. Mas mesmo com fios blindados, aqui na entrada é muito difícil, existem sempre acoplamentos capacitivos. O próprio dissipador, uma chapa de metal grande em alumínio, portanto vai servir de condensador. Portanto, existe aqui, eu tive muitos problemas para conseguir eliminar este ruído do milivolt aqui na entrada. A única maneira, tentei, portanto, minimizar estes acoplamentos, mas quando estamos a falar de condensadores da ordem de picos, portanto, isto é muito difícil. A solução que eu arranjei e que funciona muito bem, portanto, isto só pode ser usado em amplificadores quando nós temos aqui, se nós formos ligar este amplificador a uma fonte de alta impedância, não vai dar para utilizar esta solução que eu vou explicar. Mas se tivermos ligado, por exemplo, a um pré ou outro circuito, já podemos, portanto, utilizar esta solução que eu vou dizer. Portanto, basicamente o que eu tive que fazer foi colocar aqui na entrada do amplificador uma resistência, já não me lembro qual é que foi o valor, entre 560 ou 680 ohms, penso que 680 ohms, algo deste género. Bom, o que acontece aqui é que agora tenho aqui um condensador de 1 pico, aqui tenho um condensador 3 micron, eu não sei quanto é que era o valor exato que tinha no amplificador H2B, mas este condensador, portanto, face ao condensador de 1 pico, este condensador é como se fosse um curto-circuito a 50 Hz, então esta resistência fica ligada em paralelo com a resistência de 27 kHz. Reparem que quando injetamos sinal aqui, o sinal tem que ter capacidade para fazer drive desta resistência, mas a impedância aqui, portanto, baixamos a impedância de entrada, ok? Não temos problemas de offset porque o condensador, portanto, em DC é um circuito aberto, temos aqui os 27K e aqui 27K. A única coisa que temos que ter é um circuito que consiga fazer drive desta resistência aqui, não é? 680 ohm. Ao fazer isto, eu passei, portanto, tinha 27K, se tivesse aqui 1K, tinha 27 vezes menos, portanto, tenho 680, ainda tenho menos que isso, portanto, os 27 mV que eu tinha na saída foram atenuados 27 vezes, portanto fiquei para aí com 1 mV e 1 mV já não se ouve 1 mV. Ainda se podia atenuar mais, tivermos aqui um circuito, aqui um buffer na entrada. Isto são acoplamentos capacitivos e é muito difícil por vezes de eliminar estes ruídos de 50 Hz no altifalante. Se tiverem ruídos de 50 Hz, mesmo que percam algum sinal porque estão a baixar aqui a impedância de entrada, experimentem colocar aqui uma resistência antes do condensador para a massa e vejam se esse ruído é atenuado ou não. Portanto, é aqui um modo teste. Bom, podemos ver aqui a blindagem entre o dissipador e o PCB. Portanto, isto é um PCB muito fininho. Há um isolamento, portanto, entre o dissipador e este cobre. Portanto, temos aqui a ligação que depois vai ligar aqui aos 0 volts, portanto, à massa do circuito. Temos aqui a resistência de 680 ohms na entrada, dá para ver o condensador, olha, 2.5 microfarads. Uma ligação de terra ali embaixo que liga aqui ao dissipador de trás. Portanto, e depois o terra só liga aqui, portanto, na entrada no filtro, nestes filtros que eu gosto sempre de usar. Temos aqui o circuito de arranque, já agora aproveito só para mostrar aqui mais um bocadinho. Outra particularidade aqui, portanto, baixei a impedância aqui na entrada, por causa dos acoplamentos para a entrada do amplificador.
Depois, entretanto, todo este cabo, portanto, traz o sinal aqui do pré-amplificador. Se estiver sujeito, portanto, a ruídos com uma impedância aqui baixa, vai ser atenuado. E depois tenho aqui uma ligação muito curta entre o pré-amplificador. Isto é um NE5532, não tenho a certeza. Ligação bem curta entre o pré-amplificador e as fichas, portanto, RCA da entrada. Também o pré-amplificador tem uma blindagem por baixo que liga, portanto, aos 0 volt. Ainda mais outra particularidade aqui no potenciómetro, não sei se consegue ver, existe ali uma ligaçãozinha para ligar, portanto, a parte metálica do potenciómetro aqui à malha, ao ground. O sistema que eu utilizei aqui para prender aqui o potenciómetro. E pronto, aproveitei para fazer aqui mais uma explicaçãozinha do amplificador H2B. Está ali a outra blindagem da outra placa. Portanto, uma vai para uma fonte condensadora, outra vai para outra. E depois tem aqui por baixo dois transformadores. Portanto, são duas fontes isoladas. Já mostrei isto em outro vídeo, mas aproveitei aqui para mostrar mais um bocadinho. Outra coisa que acontece por vezes nas nossas placas, quando ligamos, por acaso aqui nesta placa eu tenho aqui o mais e o menos. Estão de certa forma afastados, mas eles aqui rapidamente se juntam. Quando temos áreas muito grandes, pistas largas, portanto, em que vai o mais por um lado e o menos por outro, temos uma área muito grande, estamos aqui a fazer uma bobina. E essa bobina vai radiar, portanto, vai haver aqui campo magnético. E depois temos outros circuitos que passam, portanto, outras pistas que até podem dar outras voltinhas, fazer tipo uma bobinezinha também, que vão captar, portanto, esse campo e vai aparecer aqui uma tensão. Vai aparecer aqui uma tensão que se vai somar, portanto, ao sinal e vão aparecer ruídos. Portanto, mais e menos, portanto, esses fios onde circula, portanto, corrente, onde temos depois o retorno, devem estar sempre muito juntos. Numa placa de dupla face nós podemos fazer isso facilmente, pondo um por cima e outro por baixo. O positivo por cima, por exemplo, o negativo por baixo, é uma ideia. Eu aqui por acaso não usei isso porque as distâncias são muito curtas, mas por vezes em placas grandes já vi aí pessoas que têm amplificadores bastante grandes. Nesses amplificadores é preciso ter algum cuidado com isso. Bom, esta era a primeira dica que tinha para vos dar. Bom, a segunda dica tem que ver com o ground, com a ligação de terra no amplificador. Por vezes o que nós temos é uma pista de terra espalhada na placa e depois ligamos o sinal de entrada num ponto, o altifalante no outro, ligamos outro ponto aos condensadores. E isto por vezes pode ser bastante problemático. Eu tenho aqui um exemplo. Em que eu liguei o meu sinal, portanto, vamos supor que isto é uma pista. Estão aqui os dois condensadores da alimentação, 10.000 microns, valores típicos que se costuma usar. Temos aqui uma pista, portanto, do ground, que está ligado ao altifalante. Está ligado aqui o sinal de entrada, também no ground. O sinal de entrada também tem que ligar no ground. E depois existe aqui uma resistência distribuída, que é a resistência da pista. Eu aqui coloquei 0,1 ohm para um troçozinho de pista, portanto. Estas são as resistências de realimentação do amplificador. Aqui não coloquei o condensadorzinho, este condensadorzinho aqui, mas aqui para o caso em questão é precisamente a mesma coisa. Bom, o que acontece é que quando o amplificador está a funcionar existe corrente a circular, portanto temos esta malha que se fecha, vamos supor que é a arcada positiva, portanto temos a vir aqui da terra, vem para o amplificador, passa aqui dentro nos transistores de saída, vai para o alto-falante, vem pelo terra e volta para aqui. Bom, o que acontece é que vamos supor até que temos aqui uma corrente de 10 A a circular. Se temos aqui uma corrente de 10 A, uma resistência de 0,1 ohm, portanto estamos a falar 0,1 ohm, se uma pista fininha pode ter esta resistência, 0,1 ohm, portanto, temos aqui uma queda de tensão de 1 volt, daqui para aqui, 1 volt. Isto é num amplificador
que só tem, portanto, este andar de amplificação e os condensadores, um amplificador simples. Se tivermos um amplificador com prés, com circuitos de controle de tonalidade, com outras funcionalidades, que também injetem correntes aqui no terra, portanto nesta pista, mais ruído vai aparecer aqui. Bom, aqui o ponto principal é a diferença de potencial que existe entre, portanto, o sinal de entrada e a realimentação. Estes dois pontos devem estar juntos. E o que se deve evitar, na realidade é assim, os juntos vai existir sempre uma pista entre eles. Então, para que não exista diferença de potencial entre estes dois pontos, porque as correntes aqui são reduzidas, o que nós temos a fazer é desligar, portanto, esta pista daqui e ligar os condensadores e o terra aqui deste lado, de modo a que as correntes se fechem diretamente para o terra e não passem por esta ligação. Bom, isto podia ser tudo ainda mais problemático se os condensadores estivessem ligados aqui neste ponto. Se os condensadores estivessem ligados aqui e o center tape do transformador estivesse ligado aqui, então aí era a desgraça completa, porque a corrente de carga dos condensadores, que é elevadíssima, ia passar, portanto, por esta pista e vinha aqui para a terra. Não sei se já falei nisto, até fiz um vídeo sobre fontes de alimentação, por acaso não tem muitas visualizações. É um vídeo muito interessante. Acho que deviam de ver esse vídeo. Portanto, falava sobre fontes comutadas e fontes de 50 Hz, mas o que acontece, portanto, temos aqui uma fonte de 50 Hz, transformador, retificador, condensadores. O que acontece é que os condensadores só vão ser carregados aqui nesta zona, e quanto maior for o condensador, portanto, maior vai ser o pico de corrente. Portanto, quanto maior for o condensador, menor vai ser este ripple, mas maior vai ser este pico de corrente. A área dessa corrente vai ser sempre igual, portanto, esta área aqui vai ser sempre igual. Mas o pico, portanto, se aumentarmos o voo do condensador, fica mais estreitinho, mas aumenta o pico de corrente. Pode chegar a uma corrente elevadíssima. Portanto, se nós tivermos aqui uma corrente DC de, vamos supor, 100 mA, que é a corrente de bias, por exemplo, do amplificador, a corrente em repouso, 100 mA, estes picos podem chegar a 2 ou 3 A. Porque é o valor médio. Estamos a falar, se temos aqui 100 mA de valor médio, se temos aqui uns picos, estes picos podem chegar a um valor elevado. E se aumentarmos o condensador, esses picos ainda aumentam mais. Portanto, se tivéssemos esses picos de correntes, os condensadores, em vez de estarem ligados aqui, tivessem ligados aqui, que era uma desgraça, isso normalmente não acontece, porque as pessoas utilizam uma placa onde tem os condensadores e depois é que ligam ao amplificador. Agora, placas onde os condensadores estão metidos, portanto, estes condensadores grandes estão metidos na placa do amplificador, é meio caminho andado para a desgraça. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Pode estar tudo bem ligado, mas a probabilidade de cometermos um erro destes por vezes é elevada. Tem que se ter muito cuidado, tanto com as ligações do terra. Neste caso, portanto, iria existir aqui correntes elevadíssimas, e teríamos, portanto, o nosso sinal de saída completamente afetado por isso. Eu até fiz aqui umas contas, portanto, a tensão de saída será, portanto, 28 VI, porque temos aqui um ganho de 28, menos 27 VA. 27 porque está relacionado tanto com o ganho com esta resistência de 27K. Eu fiz aqui as contas, mas não queria estar a entrar aqui em pormenores. Eu fiz aqui as contas e depois cheguei à conclusão que isto dava 27. Quem quiser fazer uma pausa e olhar para as contas pode depois fazer. Agora não vou perder tempo com isso. Portanto, o que acontece aqui é que se tivermos inclusive VI igual a 0, se isto for 0, já vamos ter na saída menos 27 VA. Portanto, se existir aqui alguma corrente e aqui alguma queda de tensão, já vai aparecer sinal aqui na saída. Portanto, muito cuidado com o ground. Isto aqui era apenas um desenho para mostrar, portanto, a corrente de carga dos condensadores. À medida que aumentamos os condensadores de valor elevado é bom do ponto de vista de filtragem da alimentação, mas depois existem aqui correntes elevadíssimas a circular
e as ligações de terra são muito importantes. Outro problema que temos com os grounds. Por vezes normalmente temos um amplificador, temos uma fonte de alimentação para duas etapas amplificadoras. O ideal é ter duas fontes de alimentação, um sistema completamente separado, ligado apenas na entrada, porque aqui tem que estar ligado, se ligar no leitor de CDs, portanto elas aqui estão curto-circuitadas, mas o ideal é ter duas fontes de alimentação. Mas na maioria das aplicações temos uma fonte de alimentação para os dois amplificadores. Portanto, temos aqui uma placa que tem os condensadores, depois vem o terra, portanto temos aqui a ligação, vai a uma placa, vem à outra placa e o terra também liga aqui ao terra da placa do sinal de entrada, aqui como neste caso tínhamos, portanto, a terra de potência e a terra de entrada. Eu uso sempre aqui símbolos diferentes porque existe uma resistência entre elas, portanto faço esta distinção. Bom, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que temos aqui um loop de massa, porque, temos este caminho que se fecha aqui, elas estão curto-circuitadas, vamos supor que é um leitor de CD, estão curto-circuitadas, vêm por aqui, fazem aqui um anel de massa. O que é que acontece? Acontece que, quando eu preciso de corrente para este altifalante, essa corrente pode circular diretamente daqui para aqui, mas pode fazer outra coisa, pode vir por aqui, vem dar aqui uma voltazinha, vem para aqui e vai para ali. Temos correntes a circular pelas pistas onde passam os sinais. Portanto, vamos ter este tipo de problemas. Como é que nós podemos resolver isso? Já tinha falado aqui, uma maneira era fazer, portanto, esta ligação. Aqui não é possível fazer isso, porque não temos hipótese, temos que ligar aqui as duas terras. Como é que nós podemos fazer isso? Da seguinte forma, incluindo aqui uma resistência. Alguns amplificadores já têm esta resistência, portanto, no PCB, logo aqui à entrada. Mas se não tiver, podemos fazer isto diretamente na ficha de entrada, na RCA. Uma resistência de, por exemplo, 10 ohms. Na realidade, esta resistência, portanto, ao estar curto-circuitada nestes pontos, tem uma resistência equivalente de 5 ohms. Mas podemos pôr uma resistência até de valor superior, 20 ohms, não é problemático. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer este esquema que temos aqui. Portanto, estamos a colocar uma resistência entre esta terra e esta terra cá dentro, aqui dentro do amplificador. Do ponto de vista de funcionamento, uma resistência de 10 ohms, 27K, não tem qualquer tipo de problema aqui. Okay? Do ponto de vista de circulação das correntes, agora, esta resistência daqui para aqui é muito inferior à resistência daqui por aqui, portanto vai passar muito menos corrente e é uma resistência de valor reduzido. Portanto, fiquem com esta dica também, mais uma dica aqui. Ainda tenho aqui outra dica, para vocês, que está relacionada, portanto, como é que devemos ligar o ground na placa, como é que podemos fazer isto. De certo modo já estava aqui neste esquema, mas tenho aqui outro esquema, portanto, o centro dos condensadores deve ligar na placa do amplificador e desse mesmo ponto sai um fio diretamente para o altifalante. Depois vem, portanto, outra vez para a placa. O que é que nós garantimos com isto? Garantimos com isso, até tenho aqui um esquema em baixo, garantimos com isso que a corrente, esta corrente forte que vem para a placa, chega aqui a um ponto e sai daqui para o altifalante. Nas pistas que existem aqui na placa, portanto, de ground, não existe correntes aqui a circular. Portanto, vamos conseguir garantir que estas tensões são iguais. As tensões, portanto, entre o sinal de entrada e a realimentação. Era este caso que tinha aqui. Era este caso. Vamos conseguir esta situação. Ainda existe quem faça, portanto, quem coloque uma resistência, portanto, em vez de ligar neste ponto, diretamente aos circuitos, coloca aqui uma resistênciazinha. Na realidade é algo parecido com isto que temos aqui. Portanto, entre a terra de potência e a terra de sinal temos uma resistência. Há quem coloca aqui uma resistênciazinha
10 ohms, pode ir até 100 ohms, depende das correntes que circulam no circuito. É preciso ter algum cuidado para não ver queda de tensão depois nesta resistência não afetar. E fica tudo suspenso aqui nesta resistência. Bom, era mais ou menos isto que eu tinha pensado para vos passar hoje. Ainda vou só introduzir aqui um conceito. Não tem muito que ver com ruídos no PCB, tem que ver com a rejeição do amplificador à tensão de alimentação. Nós sabemos que a tensão de alimentação, conforme o sinal, portanto, que temos na saída, a tensão de alimentação vai ser perturbada, porque os condensadores vão descarregar, e esta tensão vai andar aqui, portanto, a oscilar. Alguma dessa perturbação vai passar para a saída do amplificador, e depois a realimentação terá que atuar para compensar essas perturbações. Se elas não existissem, seria melhor. Mas elas vão existir e é preciso que a realimentação as compense. Portanto, do ponto de vista do estágio de saída, não há nada a fazer. Portanto, as perturbações que ocorrem aqui podem passar através deste transistor. Portanto, da impedância de saída dele, existe aqui, podemos imaginar aqui uma resistência, vai passar aqui uma componente. Mas do ponto de vista do circuito que temos para aqui, portanto, par diferencial, amplificador de tensão e todo este andar, nós podemos colocar aqui um filtro. Portanto, tenho aqui um filtro. Eu, no último esquema ainda não tinha isto desenhado. Tenho aqui uma resistência e um condensador. Eu, por acaso, aqui no amplificador H2 utilizo isso. Está aqui, 27 ohms, 220 microns. Este filtro, muito importante. Coloquem isto nos vossos amplificadores. Não pode ser um valor muito elevado para não termos aqui uma queda de tensão, portanto, elevada, ok? Queda de tensão aqui de meio volt, senão estamos a perder, portanto, discursão no sinal. E depois ainda tem aqui a hipótese de colocar um diodo. Eu vi isto num esquema, eu por acaso do H2 não usei, mas depois vi num esquema e achei que realmente é interessante, porque o que acontece aqui é quando este condensador está carregado, portanto, com a tensão de alimentação menos 0,7, quando esta tensão vem abaixo, o condensador não descarrega porque o diodo não deixa, enquanto com a resistência ele ainda pode descarregar. Portanto, faz um filtro. No H2 este filtro está sintonizado para 26 Hz. Mas podem colocar condensadores maiores. Pode existir aqui uma questão depois que tem que ver com o arranque. Um condensador aqui muito elevado vai demorar algum tempo a carregar. Mas era portanto mais esta dica para mostrar. Portanto, era a questão dos ruídos que podem ocorrer, como é que devemos ligar o PCB, este circuitozinho, este filtro, portanto, para limpar a alimentação aqui do par diferencial e do amplificador de tensão. Espero que tenham gostado das dicas. Para o próximo vídeo, se calhar vou falar aqui um bocadinho mais do dimensionamento dos transistores e das resistências destas coisas, e tenho que pensar como é que vou implementar, portanto, o amplificador aqui. Também tenho aí o outro projeto do medidor de distorção, que tenho que andar com ele. E pronto, basicamente era isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, até uma próxima.